Retornamos. Hoje, conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. Dr. Mauro Otávio Nassif. Você está lembrado que quando nós conversamos a respeito da audiência de custódia, se eu perguntei se estava dando certo, aí você ingressou naquele fato, na PEC da Bengala, está lembrado bem? Eu queria dar ao telespectador, não é, uma noção do avanço, não é, dessa parte da Bengala, no sentido da idade dos 70 para 75 anos, uma progressão para o magistrado. Correto? Muito bem. E, naturalmente, queria também dizer ao telespectador que essa Bengala, essa PEC da Bengala, só teve legitimidade, se é assim que nós podemos falar, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Não houve, não é, nenhuma isonomia ou igualdade a todos os magistrados. Por que isso, doutor? Isso é um absurdo. É um absurdo, não há porquê. Isso foi feito para impedir que a Dilma nomeasse vários ministros para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi feito para impedir que ela nomeasse, nesse ínterim do mandato dela, mais ministros. Por isso que a PEC entrou em vigor só para Brasília. Mas isso é um absurdo porque fere o princípio da isonomia e todos terão esse direito. Me diga uma coisa, isso não é uma organização política? É. A decisão foi política. Contra o próprio judiciário? Contra o próprio judiciário, eu concordo com você. Então, o judiciário protege o governo, não é? Se estendendo de uma forma equivocada sobre a equidade a todos os magistrados? Não, veja bem, Laércio. Essa PEC, a ideia da PEC foi impedir que a Dilma colocasse todos os ministros, menos o Gilmar Mendes, como indicação dela. Mas acontece que a democracia é assim. A democracia tem um preço a pagar e o preço é barato. É muito barato o preço da democracia. É seguir as leis. Então, respondendo a sua pergunta, isso foi feito para impedir a presidente de nomear ministros, ficando só Gilmar Mendes indicado pelo FHC. Mas respondendo a sua pergunta, foi uma manobra, digamos assim. Foi uma manobra. Porém, na minha opinião, todos os magistrados e promotores e procuradores, todos os servidores, deveriam ir até 75 anos. Está aí, telespectador. Lamentavelmente, Direito e Justiça em Foco tem a obrigação de informar você a verdade, inclusive as mazelas do judiciário. Foi uma manobra. As mazelas do judiciário. Eu digo mazelas porque aqui está se acobertando, não é, uma ideologia política que nós estamos lamentando ser tratadas da forma como está sendo tratada no Brasil. Uma ideologia comunista é esta que está no governo federal. Então, essa é a minha explicação. Vamos seguir adiante. Laércio, o seguinte, eu quero quebrar rapidamente as regras do programa. Pois não. Para fazer para você uma pergunta. Mas eu não sou o entrevistado. Não, mas aqui pode. O entrevistado pergunta para o entrevistador. Eu vou quebrar rapidamente. Eu quero saber a sua opinião sobre a extradição do Pizzolatto. Já está na última etapa. Não é? Já está na última etapa. Então, falta a decisão final. Eu não sei, sinceramente... Você é favorável? Se eu sou favorável à extradição? É. Não, eu não sou favorável à extradição. Para vir para o Brasil, não sou favorável à extradição porque lá ele tem a cidadania italiana. Ah, entendi. Ele tem cidadania italiana. Bom, tá certo que ele usou a do irmão, mas ele também tem a cidadania italiana. Não é? Por isso que eu acho que ele deve permanecer na Itália. E as prisões na Itália, que você conhece tão bem, são boas? Elas são melhores que aqui. Tá. As prisões na Itália são melhores, porque aí que está a decisão. A decisão está exatamente nesse aspecto, sobre as prisões. Aqui, as prisões são um lixo. Não é? Você acha que deve ficar lá? Muito obrigado. Eu acho que deve ficar lá, por quê? Pela qualidade das prisões. Desculpe ter interrompido o fluxo do programa. Então aqui vai também, e eu quero deixar bem claro ao telespectador, uma preocupação com os direitos humanos. Então, se você tem alguém que cometeu um crime,
aqui no Brasil, e ele está preso lá, e lá os direitos humanos a respeito do cidadão, do homem, é melhor do que o daqui, então vamos deixá-lo lá. Você conhece Milão? Conhece Milão? Claro que eu conheço Milão. Sim, é porque o presídio fica em Milão. Conheço, inclusive conheço o presídio de Milão. Muito bem, obrigado. Muito bem. Então vamos dar sequência ao nosso programa? Eu respondi? Perfeitamente. Tá bom. Veja, os inúmeros mandados de prisão expedidos na Operação Lava Jato foram corretamente fundamentados? Há algum vício? Sim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, há muitos vícios. Quais? Por quê? Porque os mandados de prisão, averiguando pela imprensa, que eu não sou advogado dos casos, eles são muito genéricos. Eles são tentáculos enormes. Não são mandados de busca e apreensão objetivos e claros. Eles são genéricos. Muito bem, genéricos. Então há que se dar uma conotação da fundamentação específica. Exatamente. Muito bem, para cada um deles. Eles são genéricos para poder pegar muita coisa. Muito bem, você falou muito da Dilma. Falei. Muito bem. O Tribunal de Contas da União quer explicações sobre mais 2 irregularidades apontadas nas contas do governo em 2014, sobre a prática de sonegar de seus auditores informações de financiamentos concedidos pelo BNDES, a grandes empresas como a Odebrecht e o grupo JBS Friboi. Entre essas operações citadas, empréstimos de 7 bilhões e meio de reais. Qual a sua opinião sobre essas manobras que 7 bilhões e meio de reais ao grupo JBS Friboi, bem entendido? Olha, por favor. A minha opinião é claríssima. Eu sou contra esses empréstimos, assim como eu sou contra os empréstimos para o Porto de Cuba. Teve um porto lá... Venezuela... Eu sou contra. Eu acho que há um exagero de que o governo federal não poderia abrir as comportas como abriu para Cuba, para Venezuela, etc. Porém... Para a África do Sul também. A África do Sul também. Eu sou contra. O Brasil está passando por um momento muito difícil. Eu sou contra. Vírgula. Porém, esta atitude do governo federal não leva ao impeachment. Não leva. Não, são coisas diferentes. Não. Então eu sou contra. O impeachment está baseado na lei federal normal de 1950, como foi do Collor. 1079. Quando houver um fato doloso. Eu sou contra o parecer do Ives Ganda Martins. Não diga. Eu sou totalmente contra, porque ele diz que pode haver o impeachment com culpa. Não, mas agora eu vou defender meu querido amigo Ives seu Ganda. amigo? É meu amigo. É meu amigo também, mas então, eu sou contra. Eu vou defendê-lo. Ele diz o seguinte, que agora não é o momento do impeachment. Por quê? Por que não é? Tudo bem, juridicamente está perfeito o impeachment, mas o momento político não é este. Mas ele fala em culpa, Laércio. Ele fala em culpa, sim, ele fala negligência. O impeachment, no meu entendimento... Ele fala em negligência. Então, mas é culpa. Sim. É culpa, não é dolo. Não. Então, desde a época do Collor, eu examinei um longo parecer do Paulo Brossard, o falecido Paulo Brossard. Sim. Impeachment tem que ter dolo. Sim. Não pode ser culpa. Essa é a minha opinião. Sim, mas essa é a convicção do jurista. Eu sou contra ele. Ele tem essa convicção. Eu sou amigo dele também. Vamos respeitar a convicção do nosso Mas respondendo a sua pergunta, eu sou contra todos esses empréstimos, mas isto não leva a impeachment. Depois que a Odebrecht passou a constar nas investigações da Lava Jato, como há uma conexão com as investigações nos Estados Unidos, eu pergunto a você agora se entende que essa empresa poderá também ser processada nos Estados Unidos. Perfeitamente. É o caso do nosso o ex-presidente, José Maria Marinho. Conheceu o Marinho? Opa, como não? Então, o Marinho, você sabe onde é que ele está, não é? Sim. Ele não está num hotel atualmente. Não. O FBI, como queiram, tem essa circunscrição, não é jurisdição. Por quê? Porque se os bancos americanos foram usados para ilícitos, pode o FBI interferir, etc. Como foi o caso daquele Roman Polanski. Sim.
Se houver algum indício, algum elo da Odebrecht em relação aos bancos americanos, o FBI tem essa circunscrição e esse poder para decidir no Brasil. Mas escuta aqui, o Mauro Otávio da CIF. Vamos conversar agora, vamos informar. O Marinho está preso, você sabia, não é? Vamos informar o telespectador. Estados Unidos é o quê? Sistema capitalista, está correto? Tendo em vista que eles gostaram do futebol, não é? E já recepcionaram o futebol dos Estados Unidos, qual é a ideia deles? Eles querem seriedade, porque são sérios. Não é? Então, eles aproveitaram até para fazer essa investigação. O que você acha? Olha, veja bem, na minha opinião, essa teoria da conspiração não é a sua, Não. que eu já li na internet, de que tudo isso foi feito pelos Estados Unidos para proteger o futebol americano. Não, eles querem dar seriedade. Eles são sérios. Eles querem sérios. dar seriedade àquilo que eles vão investir mais. É que muitos perguntam para mim se havia base legal para prender o Marinho. Acontece que o Marinho não Há estava... base legal? Há base legal, porque o Marinho estava fora do Brasil. É o caso do Roman Polanski. Se a justiça americana, a procuradora-geral, que é mulher, por sinal, Sim. é mulher, se entendeu de expedir uma ordem de prisão, o Marinho não pode ser preso no Brasil. Não, não pode. Mas na Suíça pode. Foi o caso do Roman Polanski. E também tem uma ordem contra o Paulo Maluf também. Certo. O Paulo Maluf, apesar de deputado, não pode sair do Brasil. Porque tem uma ordem americana. Claro. Então, quer dizer, na minha opinião, o que foi que fez o Marco Polo Del Nero? Você soube? O Marinho foi preso. O presidente Marco Polo Del Nero estava na Suíça. O que foi que ele fez? Continuou na Suíça? Não. Voltou para o Brasil. Claro. Então, aqui no Brasil, não. Então, na minha opinião, se há indícios fortes de que os bancos americanos foram usados para uma manobra, pode a justiça americana expedir mandado de prisão. Eu não acredito em manobra, conspiração, não. Eu acredito que eles gostaram do soccer, né? Sim. Do futebol. E eles pretendem investir mais ainda. Então querem dar seriedade. O Porque, Ricardo lamentavelmente, o futebol está como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Uma calamidade. Uma calamidade. Muito dinheiro e muita corrupção. O próximo presidente vai ser o Platini, tá sabendo? Eu sei, um homem Michel sério. Platini, um homem sério, um francês. Homem sério. Então, Agora, há homens sérios. Então agora, nós temos que jogar, não é? Nesses homens, jogar toda a nossa simpatia, todo o nosso desejo, porque nós temos que melhorar o mundo, o doutor Mauro. Você me permite uma parte? Pois não. O Marinho tem 83 anos. Quando o Roman Polanski foi preso, tinha 80. Eu entendo que uma prisão domiciliar é válida. É? É válida. Muito bem, se há provas, né? Segundo o FBI, sim. Então... Ora, mas o que eu estou dizendo é que não está certo deixar um homem de 83 anos num cárcere pequenininho, de 2 por 4. Ele poderia ter a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, como ficou o Roman Polanski, aquele cineasta que foi preso. Mas a justiça suíça não deu para o Marinho a prisão domiciliar com pulseira eletrônica. Sabe por que o nosso país é um pouco deficitário na execução de uma pena? Por quê? Por causa dessa sua manifestação humanística. Humanística homem... ao excesso, me perdoe. 83 anos. Mas não importa, ele cometeu um crime. Entendi. Desculpe. Ele cometeu um crime. Está doente também. Sim, então vamos melhorar, vamos levá-lo ao hospital, aquela coisa toda, vamos dar remédios. Mas ele cometeu um crime. Isso é um exemplo, meu Deus do céu. É um exemplo que tem que ser dado. Se eu amanhã cometer um crime e se eu for preso, vou preso. Eu vou pagar. Quando era desembargador, era durão, hein? Não é que eu era durão. Eu cumpria a lei, cumpria aquilo que estava dentro do processo penal, não é? Contra o réu. Eu punia de acordo, naturalmente, com a lei, não é? E punia com todas as letras.
Isso é ser rigoroso? Não é. Eu acho que não é. Dizem que eu participei de uma Câmara de Gás, é isso? Foi. Eu me orgulho, porque pelo menos eu fiz justiça à sociedade. Muito bem. Eu agradeço você insuflar essas manifestações para que eu possa me manifestar também. Você negou o Sursi para uma cliente minha. Neguei? Negou. É? Puxa vida, então vai ver, ela não merecia. Ou merecia? Não merecia, não. Tá vendo? Então, Mauro, você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero dizer ao telespectador que o Dr. Mauro Otávio Nassif é um advogado seríssimo. Por isso que eu tenho essa liberdade com ele. Ele é sério, um homem honesto, um homem cumpridor dos seus deveres e obrigações e um excelente advogado criminalista, como eu disse. Obrigado. Tá bom? Vamos seguir, então, à frente? Vamos. E o ministro Gilmar Mendes? Você conhece bem? Conheço bem, sou amigo dele. E o Gilmar Mendes vai fazer... Mas eu vou te dizer alguma coisa. Agora eu vou te fazer uma surpresa, não sei se você sabe. Ele sugeriu que a reforma do Código de Processo Civil seja adiada por 5 anos. Ele e o Marco Aurélio. E aí, então, o que é que você me diz? O Gilmar Mendes, inclusive, vai fazer 60 anos agora. Ele tem 59 anos, vai fazer 60 anos, nasceu em Mato Grosso do Sul. Muito bem. O Gilmar Mendes teve essa ideia, o Marco Aurélio agasalhou, de postergar um pouco o Código de Processo Civil, e eu sou favorável. Muito bem. Mas tem alguma mazela, algum problema? É um código muito complicado, muito detalhista, os próprios magistrados estão contra, qualquer coisa tem que fundamentar, a fundamentação é uma coisa... Mas tem o artigo 93 da Constituição... Sei, mas que... tudo, qualquer... Inciso 9. Decisões, mas qualquer coisa, qualquer despacho, os próprios juízes estão contra, os advogados também. É muito detalhista, quem fez foi o Luiz Fux. Sim. Muito bem. É muito detalhista, muito cheio de perfecciosismos detalhistas, e eu sou favorável a esperar um pouco. É o mesmo que decidiu sobre a igualdade e a isonomia, a PEC. O meu Luiz Fux, exatamente. A PEC da banheira, o mesmo? Só Brasília. Estadual, sim. Muito bem. Todo desembargador, sim. Quando entendo. Houver a lei. Agora entendo. Quando houver a lei. Agora entendo. Bem, Mauro Otávio Nassif, foi muito bom conversar com você. Eu agradeço bastante e quero que você apresente agora as suas considerações finais. Eu gostei demais do programa. Infelizmente, o ínterim do programa é limitado, porque é televisão, mas eu não posso deixar de terminar o programa sem dar uma opinião. Por favor. Mas pode marcar 12 segundos. Eu sou a favor da diminuição da idade penal. Muito bem. Eu sou totalmente a favor. Não tem cabimento entender se um rapaz de 16 anos não tenha consciência da ilicitude. Tem que ser diminuída, é o primeiro degrau. Eu sou até pelo sistema biopsicológico, como é na Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos e na Índia, 7 anos. Eu sou muito mais do que 16 para baixo. Mas, por enquanto, eu sou totalmente favorável à diminuição da idade penal. Eu quero agora encerrar o programa, agradecer mais uma vez a você este momento feliz que nós tivemos. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria de encerrar o programa e lembrar a reflexão do jurista e profissional do direito Ulpiano. Viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Muito obrigado, Mauro Otávio Nassif. Foi um prazer.